Se tem uma coisa que me deixa feliz pra caramba, pessoal, é trabalhar, tá? São 6 horas da tarde agora, exatamente 6 horas da tarde, quase 30 graus de temperatura. Tô saindo agora do trabalho, tô aqui no estacionamento do supermercado só esperando. E eu tô muito feliz, pessoal. Feliz porque trabalhar ensina pra gente algumas coisas que nenhuma experiência ensina. Quanto vale o dinheiro, quanto vale cada real que a gente ganha. Ensina que a gente precisa respeitar a opinião das pessoas que pensam de maneira diferente da gente. Faz com que muitas vezes a gente precise engolir o nosso próprio orgulho para aprender a conviver. Ou seja, quando a gente vai trabalhar, a gente não tem mais o direito de pensar e agir como um animalzinho enjaulado, como um animalzinho raivoso, sabe? A gente precisa amenizar as nossas emoções, a gente precisa se pôr a conversar, se pôr a discutir, mas isso é para poucos, né? Pena que no Brasil, muitos irmãos brasileiros, nesse exato momento, em razão das trapalhadas desse governo que está aí, estejam perdendo os seus empregos, né? A onda de desemprego só cresce, essa é uma pena. E o mais triste, né? Tem muita gente que tem força, que poderia estar trabalhando, mas opta, por qualquer razão, de dormir até o meio-dia, viver às expensas da companheira, da esposa, da aposentadoria da mamãe, da aposentadoria da vovó, da aposentadoria da amiguinha. Mas tudo bem, acho que cada um sabe o que faz. Vamos torcer por aqueles brasileiros que de fato querem trabalhar e esperam que essa vaga apareça. Quero contar uma história para vocês de mais ou menos 35 anos atrás. 30 anos atrás, mais ou menos. Há 30 anos atrás, num Natal, se eu não me engano, no Natal do ano de 1988, eu havia escolhido um presente muito bacana para ganhar de Natal. Era um robô que se chamava Gênios. Ele andava com controle remoto, era um robô plástico, quase da minha altura à época, ele deveria ter mais ou menos 1,20 m. E na cabeça tinha o jogo Gênios, né, aquele que toca o apitinho, tal e coisa, e ele andava com controle remoto, né? E no Natal do ano de 1998, a nossa família, a família dos irmãos da minha mãe, a minha mãe e seus irmãos resolveram se encontrar lá no oeste do Paraná, o que a gente chama aqui na nossa região, na costa oeste, lá pertinho de Foz do Iguaçu. E eu tinha muitos primos, à época, que tinham idades próximas à minha. Eu sempre fui muito simples, muito humilde, nós sempre tivemos uma condição muito simples, né? Muito pouco dinheiro, mas os meus tios, muitos, né, pessoas importantes, abastadas, tal e coisa, tinham boas condições, viviam em melhores condições. E eu lembro do esforço que minha mãe fez para poder comprar aqueles Gênios ali para mim naquele Natal. O esforço que minha mãe fez, juntamente com meu pai, para poder me presentear com aqueles Gênios. E eu lembro que um dos meus primos, dos mais abastados, com quem até hoje eu nem sequer convivência tenho em razão da distância, no momento da entrega dos presentes pelo Papai Noel, entrou em crise, né? Decidiu que havia se arrependido por não ter pedido o mesmo presente que eu, porque era um presente muito legal realmente, e começou a chorar compulsivamente, gritar, me ofender, xingar, e eu nem sabia do que ele estava falando, porque afinal de contas eu não convivia com ele, eu não tinha proximidade com ele, né? E eu tenho até hoje a lembrança que da meia-noite do dia 24 até o meio-dia do outro dia, ele levou muito tempo para se acalmar, levou horas para conseguir se acalmar. E no dia seguinte a mãe desse meu primo chegou para mim e falou assim: olha, Daniel, eu quero pedir desculpas para você, mas o fulano, né, ele é muito mimado.
Ele é absolutamente mimado. Infelizmente, pessoal, eu tenho visto, né, juntamente com você aqui na internet, que o YouTube tem se tornado terra de mimados. Homens fortes, homens absolutamente saudáveis, homens que votaram no Bolsonaro, têm 59 anos, são jovens, porque afinal de contas o Bolsonaro quer que trabalhe até 65, depois 69, depois 72, prorrogáveis de 4 em 4 anos, né? Então são homens jovens que não deveriam viver à expensa das suas esposas, companheiras, aposentadas, tal e coisa. Homens jovens, né? E mocinhos que optam por não trabalhar e tentar fazer do YouTube uma ferramenta de trabalho. Mas infelizmente parece que não tem dado certo. Não tem dado certo. E a única opção que resta a essa galera é se debater nas suas próprias crises, se debater na sua própria birra. Criancinhas mimadas, criançolas mimadas. Muito me surpreende de ver determinadas pessoas dizendo que se falar... nunca chamei ninguém de velhinho no YouTube, tá? Senhorzinho mal educado não é ofensa. Principalmente se esse senhorzinho mal educado te chama de homossexual, né? Ofende tua família, fala que... Bom, sobre a minha filha eu prefiro não repetir, eu convido você a se informar junto com os outros inscritos, né? Ameaçando de morte, desejando a morte, tal e coisa. E me parece muito desproporcional determinadas pessoas entrarem em crise ao ler um comentário no qual eu escrevo senhorzinho mal educado, quando desejam a morte de crianças e filhos e falam coisas horríveis a respeito dessas pessoas. Essas pessoas falam porque elas se consideram as pessoas éticas do YouTube. Nossa, as pessoas que essas sim têm moral, porque afinal de contas, eu e minha turma somos hipócritas. Existe uma coisa chamada proporcionalidade, gente. Se eu te chamo de feio, tu me chama de feio. Agora, se eu te chamo de feio, tu não diz que deseja, né, que fulano morra, que ciclano morra, que teu familiar sofra algo mais grave. Você não deseja isso para a pessoa, principalmente escrevendo a mão, né? Porque isso é ameaça à criança, né? Ameaça à criança e adolescente. E tem uns tão cara de pau, que vem ler artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente com uma autoridade como se não fossem os maiores criminosos da internet. Pessoas que ameaçam meninas de 12 anos, meninos e meninas de 8 anos. Ameaças formais, escritas de próprio punho, registradas de próprio punho. Muito me surpreende. E me deixa mais indignado ainda, pessoal, essa história de comprar barulho. Existem determinadas pessoas no YouTube que a gente nem sequer lembra o nome. A gente não assiste. A gente não quer saber. E de repente, numa crise de birra, num acesso de birra no supermercado, se debatendo no chão ao choro, né? Acha que pode comprar barulho de quem vem mexer com a gente, cara. Cada um segure suas pontas, cada um aprenda a segurar a sua própria onda. Mas as coisas não são assim, né? Porque afinal de contas, videozinhos medíocres que não chegam nem a 100 visualizações, horas. Afinal de contas é isso que dizem e repetem a meu respeito, que minhas visualizações não chegam a 100. Caramba, pessoal, caramba, onde é que a gente está? Olha, não tem resposta. Todo mundo sabe aqui quem é proporcional, quem não é, quem é desproporcional, quem não é. Pessoas que se relacionam com pessoas que mentem. Mentem. Eu estou divulgando o meu e-mail do YouTube. Feliz. Nunca recebi tantos e-mails quanto na madrugada de hoje. Inscritos e mais inscritos têm comprovado. Vários inscritos pegaram o e-mail que eu encaminhei para si, para cada qual, e fizeram o seguinte:
enviaram para o YouTube para perguntar, olha, esse e-mail é autêntico ou esse e-mail não é autêntico? Inclusive grandes YouTubers, tá? Com mais de 200 milhares de inscritos. Com mais de 200 milhares de inscritos. E essas pessoas assumiram o compromisso comigo que quando tiverem uma resposta do YouTube, vão publicar. Tá? Então chega um determinado momento em que muita gente fica indignada, fala, poxa, Daniel, pô, não fala, não responde, fica na tua, você tem conteúdo. Ok, concordo com todos vocês, adoraria ter conteúdo, mas o problema é que o meu nome é citado para chamar atenção. Cara, se tem fulano com 200 mil que fica incitando as pessoas contra mim para poder ter uma merreca de visualizações, imagina um fulaninho que não sei se tem 10 mil, né? A grande questão aqui é, pessoal, a gente já chegou num determinado ponto em que as provas escritas de próprio punho falam por si só. As provas, as coisas que são escritas, as coisas que são ditas, as coisas que são postadas, os próprios e-mails do YouTube, como esse de ontem. E uma coisa engraçada, porque tem muito a ver com aquilo que a Márcia disse hoje, né? Acho que a gente precisa levar muito em consideração o que a Márcia falou. A Márcia olhou para a câmera e falou assim, olha, cada qual segura seu barulho. Se Joãozinho falou de ti e do teu parça aí, de sei lá onde, que, né, dessa comunidade em que vocês moram, né, dessa redondeza aí, dessa periferia, sei lá como é que vocês chamam aí nessa região do Brasil, eu não tenho nada a ver, cara. Me deixa aqui, me deixa cuidar da minha vida. Esquece meu nome, tá? Crianção, birrento, feio.